Debate Bola 4 Linhas começa seu giro sobre o Vasco, com uma notícia bombástica. Vasco anuncia a troca com Vídea Real da Espanha. Os volantes Eduardo Costa e Nilton partem para lá. E Nilmar é o novo reforço do time vascaíno para a temporada de 2011. Para os cofres de São Januário também vão uma quantia de 2 milhões de dólares pelo passe dessa dupla de volantes. É o 1º de abril do time da Cruz de Malta. Agora falando sério, vamos falar de Copa do Brasil. O Vasco foi ao Rio Grande do Norte enfrentar o ABC, mas não saiu do 0-0 e chegou a ter momentos complicados na partida. Diniz, o Vasco desaprendeu o beabá? Ora, rapaz, por não ter o Felipe, eu acho que acabou desaprendendo o beabá do futebol, sabia? Porque o Felipe é aquela peça que reúne a inteligência do meio de campo, né? E também é uma categoria, né? É a categoria que o Bernardo também tem, né? Mas o Felipe, ele sabe cadenciar o jogo na hora que tem que cadenciar, sabe soltar a bola mais rápido na hora que precisa. Então o Felipe, faltou o Felipe nesse jogo, né? Contra o ABC. Além da polêmica de 1º de abril, eu vou mandar outra polêmica logo pra você, Fernando Diniz. Sempre pra você, né? Coitado do Diniz. Fazer o quê? Você acha que o Bernardo e o Diego Souza, então, eles não estão maduros o suficientes para conduzirem meio de campo vascaíno? O Bernardo, principalmente não, né? Porque o Bernardo é muito jovem ainda, né? Bem difícil. Agora, o Diego Souza, rapaz... O Diego Souza também é jovem, mas ele já tem uma... Já tem uma larga experiência, né? Já rodou o país inteiro, já jogou por vários clubes. É o 3º clube no Rio de Janeiro só. Flamengo, Fluminense, jogou no Palmeiras também, né? No Atlético Mineiro, recentemente. Mas o Diego Souza, você não pode confiar tanto nele, né, rapaz? Psicológico. É o lado psicológico e... Assim, ele não é um craque. Ele é um bom jogador, mas não é um craque. Entendeu? Para conduzir o meio de campo de um Vasco, por exemplo, uma camisa histórica, pesada, né? Como dizem no futebol, né? De tantos títulos que tem. Entendo. Mas você acha que então essa imaturidade fez diferença no empate sem gols? Fez porque, assim, não é imaturidade, é o problema da falta de como é que se diz? De saber o que fazer com a bola, né? De ter responsabilidade, você acha que de ter senso de responsabilidade, então? Mais ou menos, de saber cadenciar o jogo, entendeu? De saber reter a posse de bola na hora que tem que reter, de saber soltar a bola na hora que tem que soltar. O problema foi esse. Acredito também que seja um pouco para ter mais segurança diante de adversário que está fechado, porque o ABC se fechou, não quis que o Vasco fosse além do alfabeto. É verdade, não quis que o Vasco tivesse o D, o E, o F, né? Você acha que a ausência dos laterais também fizeram diferença? Dos laterais titulares? Porque a gente tinha um lateral improvisado na direita, que era o Alan, e o Márcio Careca, que... A ausência dos laterais realmente fez diferença sim também. Principalmente a do Ramon, né? Pelo lado esquerdo, que é uma jogadinha interessante, né? Do Felipe com ele. Os dois não estavam jogando. E aí o Vasco também estava meio perdido. Isso aí que eu senti muito. Porque o Fagner, por exemplo, ele fica meio isolado lá no canto direito, né? No lado direito. Sim. Mas ele é bom lateral. Mas a jogadinha pelo lado esquerdo, realmente o Vasco perdeu por não ter nenhum dos dois jogadores, que são bons. O Felipe, então, é muito bom, né? Aproveitando para falar do Felipe, já vamos a mais uma questão para a torcida vascaína saber, o Fernando Diniz. Dependência do Felipe no meio de campo torna ainda mais fundamental, deixa a torcida ainda mais ansiosa para que, de uma vez por todas, esse retorno do Juninho aconteça? Sim, torna assim, porque o que acontece? Aí o Felipe vai passar a ser menos fundamental para o time. Entendeu? Porque o Juninho é um outro jogador que sabe reter a posse de bola, sabe soltar a bola no momento certo. E o Juninho é um jogador
que sabe bater muito bem na bola em cobranças de falta. E sabe, tem experiência na França de ter carregado um time nas costas. Pois é, que era o Lyon. Que era o Lyon, exatamente. Só que tem que o Lyon tinha um pouco menos de qualidade do que esse time que tem agora. Mas o que você achou das reivindicações do Juninho? O Juninho vai ter um salário mínimo, que é um salário simbólico, mas ele será liberado de concentração, ele não precisará passar por vários treinos. Quando ele não quiser jogar, ele pode não querer jogar. Você acha que isso aí seria um preço muito alto para o Vasco? Olha, isso é muito complicado, né? Tudo bem, o jogador já está numa certa idade, é ídolo do Vasco, mas isso é complicado, né? Porque cria um tumulto no elenco, né? Acredito que se a diretoria do Vasco estiver mesmo interessada em dar um passo à frente, tem de conversar com todos os jogadores e saber se eles aceitam. Lógico. Vocês querem, vocês acreditam, ele é o Juninho, ele é o cara. Ninguém vai ficar... Eu tô achando estranho o Juninho fazer esse tipo de exigência, porque o Juninho sempre foi um atleta extremamente profissional, né? Bastante. Eu acredito que seja mais por estar de saco cheio de futebol. Pode ser realmente. Tá querendo encerrar a carreira, já ganhou muito dinheiro, já jogou bastante. E é um ídolo, ele não precisa comprovar nada pra ninguém. Principalmente pros vascaínos, né? Ele já fez e pros torcedores do esporte também. Mas ele, pelo Vasco, ele fez muita coisa. Ele ficou 6 temporadas no Vasco, 5 temporadas no Vasco. E ganhou uma Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, uma Mercosul. Exatamente. Aliás, naquela Mercosul de forma dramática, né? Sensacional diante do Palmeiras. Virada, né? De 3-0 para 4-3. De fato, mas vamos ver como é que vai ser esse passo. Mas eu acredito que dessa vez seja mais próximo do Juninho vir pro Vasco. Chegar ao time do Vasco. Seria muito bom para esse meio de campo aí. Agora, falando de quem já está em campo, o Alexandre estreou como titular. O que você acha? O Alexandre vai demorar um pouco para conseguir forma? O que vai ser mais complicado para ele? A forma ou o entrosamento? Eu acho que os dois são sempre um pouco complicados, né? Eu acho que a forma é um pouquinho mais complicado do que o entrosamento. Ele estava pouco utilizado no Internacional? Ele foi subutilizado no Internacional, né, nesse ano. É verdade. E depois não. Depois, quando você vai adquirindo a forma, você vai adquirindo também entrosamento, entendeu? Naturalmente. Certo. Então a forma é um pouquinho mais complicada do que entrosamento. Com relação ao jogo diante do ABC, um empate 0-0, o goleiro Fernando Praz declarou que o Vasco não era obrigado a decidir a vaga em Natal. Mas deveria, né? Por quê? Deveria, até para... Os jogadores não reclamam tanto de desgaste físico. Quarta e domingo, não sei o quê. Pois era uma ótima oportunidade de evitar o jogo de volta. Ainda mais que o jogo é já na próxima semana. O jogo já é na próxima quarta-feira, 9h50 da noite, né? Isso. Que na verdade é 10 da noite, né? Isso. E ainda por cima, o Vasco não pode levar gol. Não pode levar gol. Se levar gol vai ter que ganhar o jogo. No fundo vai ter que ganhar o jogo de qualquer maneira, né? Sim, porque o 0-0, um novo 0-0 leva para os pênaltis. Leva para os pênaltis. Imagina o desgaste ficar ainda maior nas penalidades máximas. E o Fernando Praz não é um grande goleiro para cobrança de pênalti. A gente vê ele raramente pegando pênalti. Isso é verdade. Aí é complicado, né? A torcida vascaína. Eu achei a declaração do Praz um pouco infeliz também. Eu também achei. Porque, lógico, se o Vasco não decide o jogo, a classificação lá em Natal, mas vence, ficar numa situação boa, ficar tranquilo. Um empate, o outro time vai querer ir pra frente. Agora, empate de 0-0 é o pior resultado que pode ter. Dos empates, né? O pior mesmo é a derrota, né? Sem fazer gol. Sem dúvida. O que esperar então da partida agora no fim de semana contra o Bangu? Olha, Felipe vai voltar, eu acho que o Ramon também, né? O Ramon volta à lateral esquerda. Aliás, o Mascareca levou um banho na lateral direita. O lateral Pio, lá do ABC. Do ABC, piou pra caramba, ciscou direto. Ficou direto lá no terreiro do Mascareca. Aliás,
todos os laterais direitos ciscam, né, direto no terreiro do Márcio Careca, né? E o Pinho parece que foi um dos destaques do ABC, né? Exatamente. Nesse jogo. Vai ser um desafio também para o Ramon, que acredito que também esteja também recuperado o suficiente para jogar o jogo de volta diante do ABC de Natal. Mas o Ramon é melhor, bem muito melhor que o Márcio Careca, né? Eu acho que o Vasco é o favorito para esse jogo contra o Bangu. E até porque tem a motivação da estreia da terceira camisa. Exatamente, nova camisa 3, referência aos camisas negras dos anos 20. Agora, também no time do Vasco, o Eduardo Costa saiu lesionado durante a partida contra a ABC, não deve jogar a partida de domingo, entra o Felipe Bastos. Desfalque pro Bangu, né? o Eduardo Costa não jogar, né? Mas você acha que deixar só o Rômulo de contenção, o Felipe Bastos, que é mais habilidoso, não pode expor um pouco o time do Vasco? Pode, porque o time do Bangu, assim, é um time de médio para pequeno, né? Mas é um timezinho bem arrumado, né? Tem o Pipico, tem o Thiago Galhardo, que são bons jogadores. O Thiago Galhardo está numa fase muito boa. E o Pipico também. É verdade, o Pipico, ele inclusive deve ser muito difícil pro narrador, esse nome Pipico, aí muda um pouco, complica... Duplo sentido, né? Pipico. Fica dando uma ambiguidade complicada. Mas o Felipe Bastos é muito mais habilidoso que o Eduardo Costa, né? E acredito que possa fazer diferença ofensivamente. Lógico. Está mais jogando com o Felipe, aí o Alexandro pode começar a querer aparecer mais. Agora, uma crueldade também, falando de jogadores, o Elton, por enquanto, tem sido aquele jogador que entra a meio minuto do fim do jogo. Aliás, isso daí tá virando moda entre os treinadores, né? No jogo do Botafogo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o Cidinho entrou faltando 5 minutos pro jogo acabar. É verdade. Como é que o cara vai entrar 5 minutos e resolver o jogo? É verdade, o negócio muito complicado. Só o Diego Maurício, que entrou contra o Fortaleza faltando 8 minutos e fez um gol. Aí tinha 8 minutos, mas não meio minuto, 2 minutos. Mas 8 também não é muito difícil. Bastante. Só com 15 minutos que o jogador vai fazer alguma coisa. Bastante. Agora na lateral direita o Vasco vai ter desfalque ainda, o Fagner continua de fora. O Fagner vai continuar sem cantar, né? Sem cantar, sem fazer as borbulhas de amor dele. Agora, para encerrar o giro vascaíno, o recado final deste 1º de abril. O que você queria que fosse verdade para o Vasco? Que pudesse falar para os vascaínos, mas infelizmente está muito longe de ser uma verdade. Olha, o que eu queria que fosse verdade é que o time não tivesse desfalques. Não tivesse desfalques, todos no departamento médico, sem desfalques, o departamento médico estivesse completamente desfalcado. Completamente vazio. Compreendo, eu também acho, concordo contigo. Mas no meu recado final, a notícia seria o anúncio oficial de Eurico Miranda, dizendo que nunca mais vai se meter na política vascaína. Concordo com você em gênero, número e grau. Mas em ano de eleição, 1º de abril, acesse o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/blog 4 linhas. A comunicação está no ar, e isso não é 1º de abril. Não. Tá certo. Valeu, satisfação.